Fala galera, meu nome é Karan, aqui do canal Dev Investidor, e hoje a gente vai dar início à aula 6 do curso Full Stack 100% JavaScript, e na aula de hoje a gente vai criar o cadastro de tarefa. Bora comigo? Então, antes de a gente começar, tem que fazer aquele pedido clássico para que você se inscreva no canal, curta, comenta aí embaixo e me diga o que está achando desse conteúdo, beleza? Além disso, me segue também no @devinvestidor no Instagram para conseguir acompanhar um pouco mais de perto de todo esse trabalho. Beleza? Então vamos lá. Aula 6, pessoal, a gente vai criar o nosso cadastro de tarefa. Temos alguns conteúdos para a aula de hoje, né? Então vamos direto a ele. Primeiro a gente vai corrigir o nome do user module. O que acontece? Na aula anterior, devido à correria que a gente foi fazendo tudo, quando eu criei aqui o módulo de usuário, eu criei com o nome errado, ó, user de módulo. Então tiramos aqui o D e corrigimos também aqui no nosso pages module. User D. E corrige aqui na importação também. Tá, então a primeira correção que a gente tinha para fazer é essa. Depois, em seguida, a gente vai criar o nosso menu de usuário e tarefa. Isso ficou pendente da aula anterior, por causa da correria a gente achou melhor fazer isso agora. Tá, então, para fazer isso, a gente tem aqui um arquivo que se chama pagesmenu.ts. Tá, então, nesse cara aqui, a gente vai criar os nossos menus. Então aqui no default, já vou até alterar para dashboard, porque quando a gente chegar na aula de dashboard, a gente vai transformar esse default no dashboard. Então aqui eu já vou alterar para dashboard. Vou manter tudo isso aqui. E agora eu vou abrir um objeto e vou criar um nível que vai se chamar cadastros. Esse aqui ele não vai ter link, vai ser só um cadastros. Ele vai ter somente um textinho ali, cadastro, onde a gente vai colocar todos os cadastros abaixo desse, né? E ele vai ser um group igual a true, tá? Lembrando que esse menu é lá do tipo menu item, lá do Nebular, tá? Então a gente consegue encontrar isso facilmente pela documentação do Nebular. Ó, tá lá, ó, menu. Então a gente consegue ver toda a documentação dele por aqui. Vamos lá. Depois eu vou abrir um novo objeto. E eu vou agora criar o nosso usuário. O nosso usuário então vai ter um title, que ele vai ser um usuários, no plural. Aqui embaixo ele vai ter um icon. O icon, pessoal, vai ser, eu vou colocar um icon person-outline, tá? E o link eu vou colocar ele como pages/user, tá certo? O que acontece? O ícone aqui, a gente pega esses ícones lá do Eva Icons, tá? Então, deixa a gente consultar o person. A gente vai ver todos os persons ali, tá? O que eu coloquei foi o person outline, foi esse aqui, ó, tá? Então, esse link também está disponível lá no nosso material de apoio. Esse Eva Icons, ele já veio ali com o Nebular, beleza? Então tá, adicionei os usuários e agora eu vou adicionar as tarefas, né, o nosso menu de tarefas. O nosso menu de tarefas vai ser um pouquinho diferente, porque ele tem níveis ali, né? Então eu vou colocar aqui tarefas. O icon que eu utilizei aqui, ele é o checkmark. Vou até pegar aqui exatamente o ícone que eu peguei. É o checkmark. Acho que foi esse aqui, o 2 que eu peguei. Não, foi o 1. Foi esse aqui. Então, eu vou copiar isso aqui. Vou copiar isso aqui. E vou colocar ele como ícone aqui. Beleza? Feito isso, as nossas tarefas, elas vão ter alguns filhos, tá? Então, eu tenho um parâmetro aqui que é o parâmetro children. Aqui ele recebe um array. E nesse array, eu vou instanciar o nosso task filter, que foi um objeto que a gente criou lá na segunda aula, né? Então, task filter, já achou ele ali. Então, eu vou ter os minhas, primeiro parâmetro é um texto, minhas. Segundo parâmetro é um enum, task filter.my. Task filter enum.my. Beleza? Feito isso, eu vou então agora copiar isso. E vou alterar e corrigir esses caras aqui. O segundo é em aberto,
terceiro é o finalizadas. E o último é o todas. Então aqui é o all. Esse aqui é o finished. E esse aqui é o opened. Beleza? Então tá, teoricamente corrigi aqui o menu. Vamos já startar ele para ver se deu certo o nosso menu ali. Usuários, beleza, acho que é isso aí. Enquanto ele starta, já vamos dar uma olhadinha aqui para ver se a gente está indo na sequência certa. Segundo item é testar os erros na tela de cadastro de usuários e depois criar os arquivos de tarefa com base no cadastro de usuário. Então tá, pessoal, aqui a gente vai testar, na verdade, os erros do cadastro de usuário, que é o cadastro que a gente fez na aula anterior, porque eu acabei não testando alguns erros que eu acho importante mostrar isso para vocês, tá? Então a gente vai fazer só alguns testes básicos para ver se o tratamento de erros está funcionando de maneira correta, né? Vamos lá. Aqui eu já vou aproveitar para startar o meu back-end. Então vou dar um yarn dev. Vamos tomar uma aguinha também, se hidratem, por favor. Então, o nosso back-end já foi startado. E o nosso front-end está startando. Está em 69. Tá? Depois, pessoal, para criar o cadastro de tarefas, em vez de fazer com Angular CLI, eu vou fazer no nosso famoso Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Porque nesse caso aqui eu acho que vai ser um pouco mais rápido. Então, por isso que eu vou fazer no Ctrl+C, Ctrl+V. Eita! Beleza. Iniciou ali, vamos dar uma olhadinha. Ok, página default. Já apareceu o nosso menu lateral aqui. Se eu clicar em usuários, já apareceu o nosso cadastro de usuário. Se eu clicar em dashboard, foi para a tela inicial. Se eu clicar em tarefa minhas, ele não faz nada porque a gente não implementou esse comportamento ainda, mas iremos implementá-lo. Beleza? Então, pessoal, primeira etapa aqui, corrigimos o user módulo, criamos o menu de usuário e tarefa e agora a gente vai testar os erros na tela de cadastro de usuário, né? Que erros são esses, pessoal? O que acontece? A gente tem algumas validações no âmbito do back-end que a gente fez a tratativa, que a gente vai testar isso agora, tá? Eu tenho aqui o Jorge Valadão cadastrado. Se eu tentar cadastrar uma nova pessoa com esse mesmo e-mail, então eu vou colocar aqui, ó, Jorge Pereira. Se eu tentar fazer isso, né? Primeiro, se eu tentar salvar sem preencher todos os campos, ele aparece ali em vermelho, né? Se eu tentar cadastrar com um e-mail igual, ele vai fazer a requisição. Ele vai lá no back-end e vai retornar, olha, e-mail deve ser único, tá? Não só o e-mail deve ser único, como também o nome deve ser único, né? Então, se a gente colocar o mesmo nome ali, ó, ele vai retornar, o name deve ser único, tá? Então, se eu corrigir o nome, ele vai aparecer com o e-mail deve ser único, né? Então, agora se eu corrigir o e-mail, ele permite fazer o salvamento com sucesso ali, tá? Então, achei legal só mostrar essa validação que a gente fez ela lá no nosso back-end, né? E como ficou fácil e simples isso no âmbito de implementação, né? Com o uso dos middlewares no nosso back-end e com o uso do erro interceptor no front-end, a gente vê que de maneira muito fácil e simples a gente conseguiu fazer essas tratativas, né? Então, eu precisava só mostrar isso para vocês antes de iniciar o cadastro de tarefa. Agora, a gente vai iniciar então o nosso cadastro de tarefa. Conforme eu havia dito, em vez de eu fazer a criação via CLI do Angular, eu vou fazer dando um Ctrl+C e um Ctrl+V. Eu pausei aqui o meu terminal do Angular, porque quando o Angular identifica que houve uma criação de pasta, criação de arquivos, alteração no nosso app module ou em módulos assim mais principais, ele acaba se perdendo em algumas situações. Então, por isso que eu pausei aqui para fazer esse procedimento, tá? Então, eu vou fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V e vou renomear isso aqui para tarefa. E agora, tudo que está aqui dentro, eu vou renomear para tarefa.
Começando então pelo nosso HTML, depois o nosso CSS, beleza, depois o nosso component e por último o nosso módulo. Aqui eu vou colocar que não, para ele não substituir nos outros locais, que eu vou fazer essa substituição manualmente. E agora eu já vou para o nosso task component. No nosso task component, eu tenho que fazer algumas correções aqui, né? Aqui, pessoal, eu vou até fazer diferente. Eu vou fazer aqui vamos ver aqui. Como é que substitui isso? Para pesquisar é o Ctrl F, agora replace aqui, ó. Eu vou substituir tudo que é user e eu vou pedir para que ele seja case sensitive e eu vou substituir por task, tá? Então, como é que eu faço isso? Acho que é aqui. User por task. Tá. Aqui, ó, replace e replace all. Vamos fazer um replace all? Então tá, já fiz o replace all em tudo. Agora, o que é user, vamos vir aqui, replace, o que é user vai virar task letra maiúscula. Vamos fazer um replace all aqui também. Então tá. Galera, fizemos então uma substituição aqui só para facilitar, né? Fizemos ali o replace e agora a gente vai passar item por item só para ver se não ficou nenhum erro, né? Então, task, form task. Bem, primeira coisa, já vamos ir corrigindo esse arquivo aqui do TypeScript, tá? Vamos lá. Os view child vão ficar igual. Aqui a gente vai ter alguns itens a mais, tá? Aqui a gente tem o task selected e aqui eu vou adicionar um novo item que vai ser o nosso task filter. Ele vai ser utilizado para a gente obter o filtro que o usuário informou quando clicou no menu, né? Task filter enum. Task filter enum, ok. Beleza. Além disso, eu vou criar aqui um options. Esse options, pessoal, vai ser o nosso options do nosso componente select. Então a gente vai ter dois componentes selects nessa tela. A gente vai ter um select para selecionar o status e a gente vai ter um select para selecionar o responsible, né? Então esse primeiro select corresponde ao select do status. Então é options status. Ele é um array e aqui eu vou ter um objeto. Esse objeto vai ter um value. Esse value vai ser um status enum.open e ele vai ter também um name que vai se chamar em aberto. Beleza? Show! Agora eu vou ter um outro que vai se chamar finished e aqui vai ser o finalizado. Tá? Simples desse jeito e a gente já vai utilizar esse cara quando a gente ir lá para o nosso HTML. Beleza? Então tá. Depois eu vou ter um options responsible que vai ser o option responsible, que vai ser o option responsável por armazenar as informações dos nossos usuários, né? Então ele vai ser um array de usuários. E aqui eu vou importar. Então legal. Agora eu tenho o nosso formulário reativo. O nosso form, que a gente está fazendo a utilização aqui do Form Builder para fazer a criação, a gente tem alguns campos um pouco diferentes, né? Para quem lembra, no nosso task.ts a gente tem descrição, status, então tem uns campinhos diferentes ali, né? Então a gente vai colocar esses campos aqui. Primeiro campo, a gente vai substituir o name pelo description, que também vai ser um valor default nulo e também vai ser obrigatório. Segundo campo, vai ser o nosso campo status. O nosso campo status também é obrigatório, porém ele não tem essa validação de e-mail, né? Então eu vou tirar esse validator de e-mail que não é necessário. Bacana. Terceiro campo é o campo concluído. O campo concluído eu vou criar com base no creation. Então, aqui
e é o concluded, beleza? Também vai estar desabilitado. E o próximo campo vai ser o nosso campo responsible, que o nosso campo responsible vai ser o valor default nulo e também vai ser um validator como requerido, né? Ele também vai ser obrigatório. Legal, então definimos todos os campos ali. Feito isso, agora a gente vai para o nosso construtor. No construtor eu vou ter que fazer umas declarações diferentes aqui, tá? Primeira declaração que eu vou fazer a mais vai ser a declaração do active. Deixa eu até ver o nome aqui direitinho. É o activated route, tá? Então o primeiro cara é esse aqui, que a gente vai utilizar ele para obter os dados da URL que o usuário informou, né? O que acontece? Quando a gente clica no menu, ele vai mudar somente o parâmetro final, e é através desse parâmetro final que a gente vai identificar qual é o filtro que a gente vai ter que fazer, se é o filtro minhas, todas, em aberto, finalizados, né? Então a gente vai obter isso através do Activate Routes. Depois, eu vou declarar aqui uma injeção, que é o nosso router lá do Angular. Beleza. Tranquilo. Feito isso, dialog service, toast service também. Além do nosso test service, eu também vou precisar do nosso user service para carregar as informações do nosso usuário, né? Então, user service. Agora que eu fiz isso, eu já lembrei que aqui no test service, ou melhor, no nosso módulo de tarefas, né, a gente tem que fazer algumas correções aqui, né? Primeiro, que ele se chama task module. Provider, ele vai ter o user provider e também vai ter o task provider, né? Então eu vou precisar desses dois, melhor, do task service, né? Eu vou precisar desses dois serviços dentro do meu component, né? Então eu vou, e aqui é tarefa, né? Task component. Bacana. Import. Então eu vou precisar desses dois provedores, que são dois serviços, né? Primeiro eu vou utilizar para carregar os dados do usuário e depois o task para salvar, para incluir, para listar, né? Então por isso que eu preciso desses dois serviços, né? Na camada de usuário, né? No componente de usuário a gente só precisava dele. Agora no tarefa a gente precisa desses dois, beleza? Então vamos lá. Voltando aqui para o nosso task component. Beleza, aqui pessoal a gente vai ter que fazer algumas coisinhas diferentes no nosso construtor, tá? O que a gente vai precisar fazer aqui? Primeiro eu vou criar um método, que esse método vai chamar setRouteReuse. setRouteReuse, tá? E ele vai retornar nada. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar um this.router reuse strategy .shoulds reuse route. Vou dar um igual, abrir aqui um our function igual a false. E isso aqui eu vou colocar na primeira linha do meu construtor. Beleza, caramba, por que tu precisa fazer essa declaração? Na nossa rota, lá em cima, o arquivo, a rota em si, a rota tarefa, vai ser uma única rota para todas as consultas, para todas as telas. E o que muda é o parâmetro final. Esse parâmetro final vai definir qual vai ser o filtro que a gente vai filtrar no serviço de listagem. Porém, se eu não habilitar esse show reuse route, quando eu trocar de uma rota para outra, de uma tarefa para outra, do tarefa em aberta para tarefa finalizados, por exemplo, ele não vai identificar a troca de rota, porque a rota é a mesma. O que muda é só o parâmetro final, tá? Então por isso que eu tenho que fazer isso para que ele identifique e recarregue sempre, tá? Depois a gente faz um teste tirando isso aqui só para que vocês consigam visualizar
o motivo, a razão dessa implementação, tá? Então, o segundo item que a gente vai ter que fazer aqui a gente vai ter que obter os dados da usuário, da URL, né? Então aqui eu vou fazer um setTaskFilter, que também não vai retornar nada. E aqui eu vou dar um this.activatesRoute.carryParam, pega os parâmetros da minha URL para mim, faz um subscribe, tá? Aqui eu vou ter um carryParams, que é do tipo params, beleza? Abre aqui um arrow function, beleza? E aqui eu vou ter que fazer a seguinte comparação, tá? Deixa eu até maximizar isso aqui para ficar mais fácil. This.taskFilter, tá? Igual tá, beleza. This taskFilter igual, né? Então estou atribuindo valor para a variável taskFilter, que foi aquela variável que eu defini lá em cima, né? Para essa variável aqui. Ok. Qual é o valor que eu vou colocar aqui? Eu vou verificar o seguinte: carryParams. Até eu vou mudar, vou deixar só params aqui para ficar um pouquinho menor. Params ponto params. Eita. Params ponto filter tem resultado no campo filtro. Se tiver, pega o params.filter. Tem alguma coisa errada aqui. Params.filter. Acho que eu tirei aqui um parênteses a mais. Se não, pega e passa o nosso task filter enum.all. Ok, tá dando erro. Vamos ver por que tá dando erro. Deixa eu abrir um. Tá, agora tá certo. Deixa eu tirar essas chaves aqui para jogar para cima. Quando é uma linha só, a gente pode jogar aqui para cima, né, para otimizar um pouco de espaço. Então tá. Então o que eu estou verificando aqui? Primeiro eu verifico, cara, tem filtro no parâmetro? Tem filtro. Se tiver, então pega o filtro. Se não, pega o all, tá? Então, se não tiver filtro, ele vai filtrar por todos, beleza? Então agora no setTaskFilter, eu vou colocar ele também no meu construtor. Tranquilo. Então tá, agora a gente tem o nosso ngOnInit. No nosso ngOnInit, a gente também vai fazer as configurações ali das tabelas, né? Porém é um pouquinho diferente aqui, tá? O que muda aqui? Vai mudar os campos, né, pessoal? Então, nesse caso aqui, eu vou copiar e colar. A gente vai entender só a diferença aqui de um para o outro, que é bem parecido, na verdade. Não vou nem copiar e colar, vou fazer aqui com vocês porque é muito simples. Nenhuma tarefa cadastrada, tá? Teremos sim o nosso primeiro campo, vai ser o nosso campo status. Nosso campo status. Tá? Só que esse status vai ser o nosso campo status translate. Tá? E agora vocês vão entender isso, por que a gente fez essa implementação lá no nosso task.ts. Lembram que no nosso status translate a gente preencheu ele de acordo com essa condicional? Tá? Então a gente fez isso justamente para facilitar a visualização, porque se a gente fosse
apresentar diretamente o status como está armazenado no banco, ele está como em inglês, né? Open e Finished. Então a gente criou o Status Translate num âmbito de classe justamente para nos auxiliar nessa apresentação, tá? Então, primeira coisa é essa, Status Translate, e o title dela vai ser Status, beleza? Segundo ponto, não vai ser nome, vai ser Description, e o title vai ser Descrição. E o terceiro vai ser o nosso Responsible Name, que está aqui também, tá? Então por isso que a gente criou esse atributo aqui também. E aqui eu vou colocar ele como responsável. Tranquilo, então set config task já foi corrigido com sucesso. Vamos para o próximo. E agora a gente tem o nosso set data tb task. Aqui ele está dando um erro porque ele espera um argumento. Que argumento é esse, pessoal? É o mesmo argumento que a gente preencheu aqui, ó, no task filter. Então aqui é this.taskFilter, né? Então no construtor eu obtenho ele através da URL e aqui eu utilizo ele, né? Então aqui a gente já consegue entender um pouco do ciclo de vida do Angular, né? Porque primeiro ele vai executar o construtor, então ele vai executar esses dois métodos, depois ele vai executar o onInit, ou seja, quando ele cai aqui no onInit, ele já tem o task filter porque já foi preenchido por aqui. Então é interessante a gente entender esse fluxo para conseguir desenvolver de maneira correta. Beleza. Aqui, pessoal, eu vou ter que fazer algo diferente. Por quê? Quando a gente faz uma requisição lá para a lista, ele vai vir um padrão de resposta. Porém, esse padrão de resposta ele é diferente do nosso padrão de resposta do nosso objeto, né? Ele não tem alguns campos, como por exemplo, o Status Translate não tem, o Responsible Name não tem. Então, se eu simplesmente fizesse isso aqui, o campo Status Translate e o Responsible Name não tem na resposta da minha requisição, tá? Então, eu tenho que adicioná-los na resposta da minha requisição. Então, de que maneira que eu faço isso? Quando eu preciso tratar uma resposta através do RxJS, tem um operador que se chama o operador pipe, tá? Esse operador pipe permite que a gente faça isso, a manipulação do conteúdo que está ali dentro. Então, eu vou abrir um pipe. Esse pipe que eu vou abrir, eu vou chamar um método, tá? Esse método vai se chamar this.formatTaskResponse, beleza? Vou abrir aqui o parênteses e agora eu tenho que criar esse método aqui embaixo, tá? Esse método, então, ele vai ter esse nome e ele vai retornar um operator function que vai ser um response app, beleza? E aqui ele vai retornar um array de tarefa. Fecho aqui, fecho aqui, fecho aqui, e aqui é um array de tarefa. Fecha aqui de novo. Beleza. Vou só retornar um nulo aqui, só para importar. Ah, tá. E aqui vai ser o res. Beleza. Agora aqui dentro eu vou ter que fazer essa formatação. Essa formatação vai ser bem simples, tá, pessoal? Não tem nada demais aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer um map. Esse map é lá do nosso RxJS. Então map, aqui eu vou abrir, map, eu vou abrir aqui um parênteses e vou colocar aqui que ele recebe uma lista de tarefas, né? Porque a lista retorna uma lista de tarefas. Então, tasks no plural, tasks, aqui ele vai ter um response app de array de tarefa, beleza, fecha aqui e fecha nesse primeiro, e agora eu chamo uma arrow function, tá? Essa arrow function eu vou pegar esse meu objeto tarefas, né? E eu vou pegar o body dela. O que me interessa ali é somente o body. Então eu vou pegar o body
que é a resposta de fato da minha requisição, e vou fazer um novo map aqui. Quando eu fizer esse novo map, esse cara vai retornar uma lista de tarefas, então eu vou ter uma única tarefa aqui dentro, né? Então, aqui já é uma task, do tipo task, também vou abrir uma arrow function aqui, e agora eu vou só fazer um new task, passando task. Pô, caramba, por que tu fez essa gambiarra aí, digamos assim, né? Cara, imaginem que na resposta da minha requisição das tarefas, inclusive eu abri o Postman para isso, para facilitar a explicação. Quando a gente retorna todas as tarefas no find all aqui, ele primeiro retorna um objeto naquele padrão response. Então aqui eu estou pegando o body, tá? Então até aqui, cadê? Eu estou pegando o body. Ó, peguei o body e agora dentro desse body, que é um array, né? É um array de objetos, eu estou percorrendo ele. E estou percorrendo ele e estou falando, cara, para cada tarefa que eu pegar aqui, realiza um new task. Por que eu estou realizando esse new task? Porque na resposta aqui da requisição, eu não tenho o responsible name, eu não tenho o status translate. Então eu estou criando isso. Eu estou criando isso no meu front-end. Então quando eu faço um new task, ele cai lá para aquele nosso construtor e ele define isso, ó, responsible name, e aqui eu defino o status translate. Então quando ele cair aqui nessa tabela, ele vai vir com aqueles dois campos preenchidos. Campos esse que eu preciso para apresentar a informação de maneira correta. Porque lá na configuração eu defini, olha, o campo é o status translate e é o campo responsible name. É a coluna, né? Status translate e a coluna responsible name. Então eu tive que fazer esse pipe lá do RxJS justamente para nos ajudar a formatar a resposta da requisição. Então beleza, vamos adiante. Fizemos isso, agora a gente vai para o nosso Open Modal Task. Nosso Open Modal Task, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que chamar o carregamento de usuário, que vai ser o carregamento de usuário do nosso responsible, né? Então eu vou fazer um user service.list, beleza, .subscribe, vai retornar aqui uma resposta, né? E eu vou colocar esse cara aqui. Fazendo isso, eu vou dar um this.optionsResponsible igual a res.body. Simples assim. Agora todo esse conteúdo aqui dentro eu vou colocar dentro do meu subscribe, porque senão ele não vai respeitar a sequência, né? Ele pode renderizar o formulário sem ter antes carregado o nosso optionsResponsible, né? Então, beleza, eu faço ali o reset. Depois que eu fizer o reset, eu tenho que também definir um status default para a tela. Então, para fazer isso, eu dou um this.formTask.get para pegar um formulário, para pegar um campo do meu formulário reativo. O nome desse campo é o campo status, que a gente definiu aqui em cima, né? Feito isso, eu vou fazer um patch value, tá? E nesse patch value eu vou definir status enum.open. Beleza? Então estou definindo que assim que eu abrir a modal de tarefa, o meu status default vai ser o em aberto. Beleza? Depois aqui eu faço verifico se tem algum events, né, que é o processo de edição, né? E se tiver uma edição, ele vai fazer isso aqui. Então beleza. Aqui não muda nada. Fechou. O Open Modal Task teoricamente é isso. Open Modal Exclusion, vamos ver se tem algum ajuste para fazer. O único ajuste que tem para fazer está até nos assinalando, né? O name não existe, então aqui é description, que é aquela mensagem que a gente apresenta para o usuário. No nosso btn save é exatamente igual, e no nosso set format invalid ele tem aqui alguns ajustes para se fazer, né? Então essa mensagem vai ser igual, e aqui eu vou ter status description e o nosso responsible, beleza?
Então tá, isso aqui a gente faz para que o campo fique em vermelho, né? Pessoal, percebam que aqui a gente tem uma certa semelhança, né, da classe de usuário para a classe de tarefa. E essa semelhança a gente pega num CRUD, né, num cadastro de inclusão, edição, exclusão e consulta, né? Não está previsto para o curso criar uma estrutura para tentar encapsular um pouco desses comportamentos que são semelhantes. Porém, eu já trabalhei num projeto bem grande que eu criei uma estrutura super para facilitar todos esses cadastros, né? Porque a gente tem uma normalização, a gente tem algo muito semelhante do cadastro de tarefa para o cadastro de usuário, então é muito possível fazer isso. Então eu recomendo para um projeto maior, para que vocês utilizem alguma estrutura super, onde talvez seja implementado aqui, por exemplo, seja implementado ou estendido alguma classe que facilite todo esse processo para evitar essa repetição de código, tá? Nesse projeto que eu trabalhei, eu criei uma estrutura super, onde com poucas linhas de código a gente conseguia criar um cadastro, né? Não precisava escrever tudo isso aqui, porque tem muito código repetido aqui, né? Então é interessante criar uma estrutura como essa para se tratando de um projeto maior, né? Então vamos lá. Modal de exclusão, o form invalid, ok. Aqui não é usuário, é tarefa criada com sucesso. Aqui não é usuário, até ficou aqui em português. Temos que ir lá corrigir, já vou corrigir isso também. Vou até corrigir isso agora. Ou escreve em inglês ou escreve em português, né? Não é legal a gente ficar misturando. User TS. Aqui eu vou corrigir então para user. Só para deixar em inglês, né? User. Corrigimos aqui. Agora no tarefa eu também vou colocar como task. Task. E aqui também como task. Beleza? Find form add, ok. Edit task. Aqui é tarefa, né? Editada com sucesso. Se eu não me engano, no vídeo demonstrativo do curso a gente tinha deixado isso aqui como usuário criado com sucesso, né? Então já estamos corrigindo isso aqui agora, em tempo de execução, que é melhor ainda. E agora temos aqui o nosso Find Operation. Aqui também é tarefa excluída com sucesso. E eu vou ter que implementar o último método aqui, tá? Esse método vai se chamar isTaskNotConcluded e vai retornar um booleano. Esse cara aqui eu vou utilizar para mostrar ou desaparecer ali com aquele campo concluído, né? Então, por isso que eu estou utilizando ele. Eu vou utilizar isso aqui no hidden do HTML, né? This.formTask.get, pegando o campo concluded.value. E aqui eu vou fazer um return negando concluded, beleza? Ou seja, quando não tiver valor, né, significa que ele não foi concluído ainda e vai retornar um booleano para mim que eu vou utilizar lá no meu front-end, tá certo? Então vamos lá. Terminamos teoricamente aqui o nosso component, o nosso TypeScript, agora a gente vai para o nosso HTML. No HTML eu vou também fazer aquela substituição marota para nos auxiliar e depois a gente vai percorrer todo ele para ver se ficou algum lixo, né? Então vamos aqui. Cadê? É edit, na verdade, né? Replace. Não é aqui. Volta. Replace file. Tá um pouquinho diferente, né? Espera aí. File. É seleção. Replace in file. A gente tem dois replace, né? Replace tá aqui, ó.
o replacing file ele vai percorrer todo o projeto, né? Então, primeira coisa, eu vou buscar aqui o que era user, vai virar tarefa. Beleza. O que era o user vai virar tarefa. Beleza. E o que era o usuário vira tarefa. Então, beleza. Fizemos então essa correção. Cadastro tarefa, Open Mode ao task, beleza, task, ok. Dialog task, cadastro de tarefa, ok. E aqui no cadastro a gente vai ter algumas coisas um pouco diferentes, né, que é o nome dos campos, né? Então vamos corrigir esse nome dos campos e a gente vai adicionar novos campos aqui também. Primeiro campo que a gente vai colocar aqui vai ser o nosso campo descrição, ou melhor, vai ser o nosso campo status. Tá, então vamos fazer isso. Eu vou criar aqui então uma div, que também vai ser um form group, e ele vai ter o nome aqui de status. E esse cara aqui vai ser um status, beleza? Aqui, pessoal, a gente tem um componente, que é o componente do tipo select. O componente do tipo select está lá na documentação do Nebular, vocês podem dar uma olhada com calma aqui, tá? E entender todas as opções que ele tem ali. Ele tem multi-select, como ocultar. Então ele tem vários exemplos aqui para a gente entender como é que funciona. Placeholder, desabilita, customização do label, tá? Então por aqui vocês conseguem ver e entender tudo, tá? Mas já vamos direto aqui. Criei então, vamos abrir minha colinha para nos auxiliar. Criei um label e agora eu vou criar um NBSelect. NBSelect, tá? O NBSelect, ele aqui eu vou colocar alguns atributos nele, né? Primeiro atributo eu vou colocar o class igual a w-100. Isso aqui é uma classe lá do Bootstrap, onde a gente define para que ele ocupe toda a largura, né? O W significa width, de largura. Então eu estou dizendo para ele, cara, preenche para mim toda a largura, né? E eu vou também colocar aqui o nosso form control name, que vai ser igual a status, né? Ou seja, dentro do meu form group, que é o meu form task, eu vou ter um form control name, que é o status, que ele está contido aqui, tá certo? Feito isso, agora eu vou colocar dentro desse cara o NB options. Então aqui nb.option, tá? E esse NB option ele vai ter dentro aqui um ngFor, onde ele vai percorrer os options status, que é aquele objeto que a gente definiu lá no nosso TypeScript, aqui no começo. Ó, tenho dois objetos, né? É um array. Feito isso, eu vou definir aqui um value, tá? Esse value vai ser igual a status.value, que é, ele pega essa variável aqui e pega o valor dela. Então o valor dela vai ser essa. E o conteúdo dela vai ser um status.name, tá? Que é o nome que a gente definiu aqui, tá? O nomezinho bonitinho é o que vai aparecer para o usuário. Feito isso, adicionei com sucesso o nosso campo status. Agora a gente vai adicionar aqui o nosso campo descrição, que também vai ser obrigatório. Aqui é o nosso campo description, né? Que é o que está definido no nosso formulário reativo. Feito isso, o nosso próximo campo vai ser também um outro select. Porém, esse outro select, ele vai carregar os nossos responsible, né? Então, vamos carregar isso. Responsible. E aqui vai ser responsável, tá? E qual que é o nome da variável que a gente colocou lá no options? Vocês lembram? Options responsible. Então aqui vai ser o nosso options responsible. E aqui eu vou colocar responsible
Beleza? E aqui eu vou ter um responsible. O nosso value vai ser o nosso ID do nosso responsável. E eu vou querer que apresente aqui o name dele. Tá certo? Feito isso, o responsável adicionado com sucesso. Próximo campo, o e-mail não precisa, podemos tirar daqui. Password também não precisa, podemos tirar daqui. Temos aqui o nosso criação, o criação a gente vai ter. E a gente vai ter também um outro campo aqui, que vai ser o nosso campo concluded. Então aqui eu vou colocar o nosso campo concluded, também com aquela mesma formatação. E aqui a data da conclusão, né? Data conclusão. E esse cara não vai chamar esse método, né? Ele vai chamar aquele método que a gente implementou por último, que é o nosso método isTaskNotConcluded. Então ele só vai aparecer quando a tarefa estiver concluída, né? Então tá. Feito isso, teoricamente terminamos. Vamos startar isso aqui para ver se... Ah, tá. Antes de a gente fazer isso, eu vim aqui, coloquei o task module e agora eu tenho que registrar o nosso task module no nosso pages modules, né? Senão não vai funcionar. Então eu vou registrar esse cara aqui. Massa. E agora eu vou dar um yarn dev. Nosso back-end já está no ar, né? Vamos conferir para ver se a gente fez tudo aqui. Responsible. Algo que é legal, tá, pessoal, que eu não adicionei nesse projeto é buscar também um formatador para o HTML, tá? O próprio Prettier tem isso, tá? Mas eu não quis trazer isso para vocês. Talvez seja algo legal para a gente trazer no nosso conteúdo surpresa ali, né? Nosso módulo surpresa. Então vejam se faz sentido ou não, e se fizer, me avisem, porque de repente a gente possa implementar isso, que é só o uso de um componente, né? Mas a formatação do HTML também é importante, né? Da forma como está hoje, a gente pode formatar como a gente quiser, diferente do nosso TypeScript. Tem certeza que deseja excluir a tarefa? Né? Vamos ver se ficou algum lixo aqui de usuário. Teoricamente não. Vamos esperar startar só para a gente testar e ver se ficou alguma pendenga. Ah, ficou sim. No nosso page routing, eu defini aqui o default, o user, e agora eu tenho que definir também a nossa tarefa. Então aqui vai ser task, e aqui vai ser o nosso task component. Senão, quando ele clicar na rota, ele não vai conseguir se achar, né? Então é importante fazer isso. Show, acho que iniciou ali. Vamos ver agora. Task Organize. Beleza. Cadastro de usuário. Agora vamos clicar em minhas. E minhas não fez nada. E agora? Uma hora depois. Galera, mereço um apoio moral. Pelo amor de Deus. Fiquei meia hora aqui quebrando cabeça, se não mais, para um negócio muito simples, tá? Um errinho de escrita que causou. Qual era o problema? Ele não estava encontrando de maneira nenhuma a rota aqui, ó. Ele não estava aparecendo, né? E, porra, quebrei cabeça para descobrir, cara, que o problema tá aqui no task filter. O task filter, primeiro o errinho era esse. Tem que ter uma barrinha no final, nada demais. Porém, aqui não é 2 pontos. Quando a gente coloca 2 pontos, a gente está definindo o tipo daquela variável, né? E aqui é igual, tá? Eu estou atribuindo o valor. Então era por isso que não estava funcionando. Feito isso, como num passe de mágica, eu passo na tarefa agora e agora aparece ali, tá? Então vamos lá, agora se eu clicar em minhas tarefas, vai aparecer as minhas tarefas. Tarefas em aberto, não tem nada. Tarefas finalizadas, tem 2. E todas as tarefas aparecem aquelas 2, tá? Vamos então testar para ver se deu certo.
Bem, primeira coisa eu vou salvar. Olha só, já percebi um errinho aqui, tá? Quando eu cliquei em salvar, ele ficou em vermelho o campo input, porém ele não ficou em vermelho os selects, né? O select responsável, que não tem nenhum valor preenchido. Então a gente tem que corrigir isso. E para fazer essa correção, a gente vai fazer essa correção via CSS. O que acontece? Dentro do nosso tscomponent.sas, eu tenho aqui o nosso ng invalid. Porém, nesse caso aqui, eu vou ter que também colocar um valor para o nosso select, que ele não considera através dessa maneira. Então, como é que eu faço isso? Eu vou fazer aqui um nb select. Então, quando tiver um componente select na tela opa, cadê o e? E esse componente tiver como inválido, mais um e. E quando esse componente tiver tocado, ng toted, daí sim eu vou fazer um border color, opa, dessa maneira. E além disso eu vou colocar uma bordinha aqui, um border radius, só para ele ficar no mesmo padrão do nosso input, tá? Border radius igual a 0.25 aqui. Só fazendo isso eu acredito que já vai ter o resultado esperado. Vamos atualizar aqui só para confirmar. Vamos lá. Salvar. E ainda ele não deu certo. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errado. ng invalid, ng toted, tedão, nb traço select e nb traço invalid e ng traço tot. Claro, o border color eu tenho que fazer um pouquinho diferente do anterior, porque o select não tem a borda, então eu venho aqui e forço para ele, cara, cria para mim uma borda aí de 1 pixel sólida com essa cor, tá? Então ele é um pouquinho diferente do nosso ali de cima. Fazendo isso, agora sim o responsável já está ficando em vermelho. Beleza, então agora eu vou cadastrar aqui uma atividade, ver última aula, e eu vou selecionar um responsável. Vou colocar para o nosso amigo Jorge Valadão. Jorge, se estiver vendo esse vídeo, aquele abraço, meu amigo. Salvar. E tarefa criada com sucesso. Assim que a gente criou a tarefa, a gente já percebeu que ficou com um errinho ali, né? Ele não apareceu o nosso campo status e o campo responsável. Então vamos resolver isso aqui. Que isso aqui está lá no nosso ato da criação, né? Então no nosso btn save, eu chamo esse cara. Daí ele adiciona no add task, e provavelmente eu vou ter que fazer algum ajuste que a gente acabou esquecendo de fazer. Então vamos confirmar isso agora. O que a gente esqueceu de fazer aqui? Tá. O que eu esqueci de fazer aqui? Aqui quando eu estou recebendo a resposta da requisição, eu já estou fazendo aqui um res, passando aqui o body. Só que eu tenho que fazer aquele new task, porque senão eu não vou ter aqueles dois campinhos, né, pessoal? Por isso que deu o erro. Isso se aplica para o add e também se aplica para o edit. No edit, vamos ver aqui no edit. No edit, no if aqui, se ele for igual, eu vou dar um. Aqui a mesma coisa. Eu vou dar um new task passando o res.body. Beleza. Então acho que só fazendo isso já vai ter corrigido aquele problema que a gente pegou ali. Vamos lá. Vamos cadastrar então uma nova atividade. E eu vou colocar aqui comentar nesse vídeo. E eu vou passar essa atividade para o nosso João Márcio. Salvei. Agora sim. Já apareceu ali. Vou editar essa tarefa. Já apareceu a data de criação. Vou editar aqui somente comentar nesse vídeo 2.
já atualizou lá direitinho. Vou definir esse status agora para finalizado. Já atualizou lá também com sucesso. Editei ele, já apareceu aqui certinho também. Vamos testar aqui o filtro. Funcionando. Agora a gente vai fazer uma exclusão. Vou excluir esse cara aqui. Tem certeza que deseja excluir a tarefa? Comentar nesse vídeo? Cancelei. E agora eu vou excluir. Então tá. Testamos a inclusão. Testamos a edição. A inclusão, edição, consulta e também a exclusão. Então vamos ver se ficou alguma pendência aqui. Testar a tela criada e fechou. Pessoal, concluímos então finalmente a nossa aula 6 do nosso curso Full Stack 100% JavaScript. A aula de hoje foi um pouquinho longa também, tá? E na próxima aula e última aula vai ser a construção do nosso dashboard, né? Então essa aula vai ser um pouco mais curta, tá? Eu garanto para vocês. Agradeço a tua presença, peço que você se inscreva aí no canal, curta, comenta, me diga o que tu tá achando desse conteúdo e aproveita para me seguir também no @devinvestidor lá no Instagram, beleza? Aquele abraço e até a próxima!